Sim. Ok. Vamos iniciar as nossas atividades, pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ampare nessa jornada de estudos. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos, guardiães, espíritos, amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento até vós, para agradecermos a oportunidade que nos concedes de estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos mais uma obra básica na noite de hoje. Senhor, que nós possamos compreender e assimilar o conteúdo do que vamos estudar. E que, tanto quanto possível, possamos aplicá-lo naquilo que se fizer necessário em nossas atitudes e ações. Abençoa, Senhor Deus, os companheiros que não puderam aqui estar por uma razão qualquer. Que eles sejam amparados, que eles sejam iluminados em suas residências, abençoados pela tua infinita misericórdia. Senhor Deus, nós nos agradecemos a oportunidade também de estarmos reunidos com os companheiros que aqui vieram virtualmente para que pudéssemos realizar o nosso estudo, te rogando também que eles sejam abençoados, que sejam amparados e iluminados, que tenham aberto seus condutos de conhecimento e assimilação, para entender o que é que vamos ver. E assim, Senhor Deus, te rogamos que abençoe a todos os teus filhos que se encontram em dor e em sofrimento em todas as dimensões do universo. Os que são vítimas da guerra na Ucrânia e em outros locais de beligerância, decorrentes da ignorância humana, da não compreensão do sentimento maior, que é o amor. Nós te rogamos também, Pai, por aqueles que são vítimas do coronavírus, sobretudo os que encontram-se entubados nos leitos dos hospitais, necessitando de ventilação mecânica. Abençoa, Senhor Deus, a todos os teus filhos e nossos irmãos em todas as dimensões do universo. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, te rogando e te pedindo a tua divina bênção e proteção, nós te suplicamos, Pai amado, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, companheiros, vamos lá. Hoje, o item do capítulo 6, item 25, cujo subitem é Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Aqui pretende encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas. Pode-se opor os textos contrários que a tal respeito não comportam ambiguidades. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais explícita negação, não somente das penas remissíveis, mas da responsabilidade que o pecado do pai, do gênero humano, acarretasse à sua raça. O texto da Bíblia. O Senhor novamente me falou e disse: de onde vem o uso desta parábola entre vós e consagrada proverbialmente em Israel? Os pais dizeis: comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram estragados? Por mim, juro, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós como provérbio em Israel, pois todas as almas me pertencem. A do filho está comigo como a do pai. A alma que tiver pecado morrerá ela própria. Se um homem for justo, se proceder segundo a piedade e a justiça, se não magoar nem oprimir ninguém, se entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado, se não tomar nada do bem de outrem por violência, se dá o seu pão a quem tem fome, se veste os que estão nus, se não se presta à usura e não
percebe mais do que tem dado, se desvia sua mão da iniquidade e promove um juízo conciliatório entre dois que contendem. Se caminha segundo a pauta dos meus preceitos e observa as minhas ordens, para obrar conforme a verdade, esse homem é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor. Se esse homem tem um filho, que dê em ladrão e derrame sangue, ou que cometa algumas dessas faltas, esse filho morrerá muito certamente, pois tem praticado todas essas ações detestáveis e seu sangue permanecerá sobre a terra. Se esse homem tem um filho, que vendo todos os crimes por seu pai cometidos, se aterrorize e evite imitá-lo, esse não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, mas viverá muito certamente. Seu pai, que tinha oprimido os outros por calúnias e que tinha praticado ações criminosas no meio do povo, morreu por causa da sua própria iniquidade. Se dizes, por que o filho não tem suportado a iniquidade de seu pai? É porque o filho tem obrado segundo a equidade e a justiça, tem guardado todos os seus preceitos, e porque os tem praticado, viverá muito certamente. A alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. A justiça do justo verterá sobre ele mesmo, a impiedade do ímpio verterá sobre ele. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se obra segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele tenha cometido. Viverá nas obras de justiça que houver praticado. É que eu quero a morte do ímpio, disse o Senhor Deus, e não quero antes que se converta e desgarre do mau caminho que trilha. Ezequiel 18. Dizei-lhes estas palavras: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Maravilha, isso aqui. Olha só, companheiro. Aqui a própria Bíblia está nos falando a respeito da mudança de comportamento daquele que pecou. Ou seja, ele está dizendo, aliás, a Bíblia está dizendo aqui que o ímpio tem a oportunidade de se soerguer. Logo, é impossível que a gente possa acreditar nas penas eternas, sendo que a própria Bíblia é contrária a isso. E olhem só, no Antigo Testamento, que é o testamento em que a gente observa, em que lá existem determinadas crueldades, etc., vindo do próprio Deus. E que aqui, Ezequiel, que a gente tem que considerar que era menor do que Deus, está mostrando um comportamento, um raciocínio mais apurado e mais elevado que o próprio Deus do Antigo Testamento. O Deus cruel e vingativo. Então, é impressionante como é que determinadas religiões não percebem isto. Não percebem que a Bíblia está dizendo que ninguém paga pelo erro do outro. O filho não paga pelo erro do pai, nem o pai paga pelo erro do filho. Por isso é que Jesus disse lá no Novo Testamento, a cada um segundo suas obras. Ou seja, cada um deve estar de acordo com aquilo que errou ou daquilo que acertou. Mérito e demérito de acordo com o livre-arbítrio de cada um de nós. Logo, nós não poderemos, segundo a própria Bíblia, sermos condenados no fogo eterno do inferno. Então,
esse texto de Ezequiel é um texto maravilhoso que desmancha toda a convicção, toda a teoria das penas eternas, demonstrando que Deus é infinitamente justo e bom e dá oportunidade sem contas a todos os seus filhos. Porque diz ainda a Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos da mesma forma, ama a todos indistintamente, e nós não podemos aceitar de forma nenhuma a teoria das penas eternas, sob pena da gente achar que Deus não é justo. E que, se não é justo, não pode ser Deus. E este Deus injusto, de acordo com as penas eternas, não pode caber na nossa consciência, não podemos estar contritos de que esse nós devemos seguir. Logo, está descartada de forma tranquila, correta e peremptoriamente a história das penas eternas, porque faz com que a gente, muitas das vezes, pense algo negativo de Deus, o que é, né, na verdade, um grande absurdo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria lembrar aqui que realmente não se sustenta esse dogma das penas eternas. Tá? E bastaria que nós víssemos essa parte final subraiada. Só essa frase já seria suficiente para desmoronar todo o sistema de defesa de penas eternas no Antigo Testamento, quando Ezequiel, de forma muito acertada, reproduz aquilo que é o ensinamento do próprio Deus. Eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva, portanto, que ele se arrependa, que repare os equívocos e que possa, como é natural, continuar a sua caminhada espiritual, sua caminhada evolutiva. Tá? Então, realmente muito acertado a interpretação dada pelo irmão, porque com base nesse ensinamento de que realmente não existe as penas eternas. O que nós observamos aí. O microfone está desligado, Edilson. Desligou o teu microfone. Da misericórdia divina, que quer que nós nos conscientizemos dos equívocos e procuremos saná-lo, né, a fim de que possamos continuar a viver na vida eterna do Espírito, evidentemente. Ora encarnado, ora desencarnado. Mais alguém? Bom, então, olha só uma coisa interessante. A própria Bíblia, de vez em quando, ela vai de encontro a alguns dogmas, de algumas teorias, de alguns ensinamentos de outras religiões que se baseiam na própria Bíblia para buscarem e para sustentarem as suas teorias, os seus dogmas, etc. Então, é preciso que a gente tenha consciência de que nem sempre, por aqui a gente já percebe nesse último texto que está grifado aqui, nem sempre essas teorias, esses dogmas, alguns comportamentos de religiosos, líderes religiosos, estão com a razão. Mas por que, repito, de outras reuniões,
Por que que tanta gente acredita cegamente em tudo isso? Simples. Porque não dá uma rebuscada, não vai pesquisar na própria Bíblia, no próprio texto, lá no Novo ou no Antigo Testamento, alguma coisa que tenha referência àquilo que foi informado, a fim que a pessoa possa se sustentar, ter uma base naquilo que possa dizer, naquilo que possa acreditar, além daquilo que lhe foi falado, além daquilo que lhe foi informado. Por isso é que algumas vezes a gente percebe o comportamento de Tomé com relação a Jesus. Aquele comportamento de Tomé com relação a Jesus, que só acredito vendo, algumas vezes é necessário a gente também só acreditar naquilo que está vendo, naquilo que está ouvindo, depois da gente ver. Esse ver aqui, que eu estou querendo colocar entre aspas, esse ver é pesquisar, buscar e chegar à conclusão de que aquilo que nos foi falado, que nos foi informado, aquela informação é verdadeira. Se a gente não ficar sem olhar, sem pesquisar, sem ir atrás, a gente vai ficar acreditando eternamente naquilo que nos dizem e a gente só vai feito papagaio ensaiado, só informando aquilo que nos foi dito, sem refletir, sem reflexionar. Mais alguém? Muito bem. Passemos agora ao capítulo 7º das penas futuras segundo a doutrina. Aí é outra história, é outro departamento, é outro entendimento, é nova visão. Aliás, a Bíblia nos dá novas... Aliás, desculpa. Às vezes a gente fala uma coisa, pensa uma coisa e fala outra. Aliás, a doutrina espírita dá novas visões, algumas visões diferenciadas e lógicas com relação a a grande maioria das passagens da Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Está vendo? Com Kardec, neste livro, se baseou numa passagem da Bíblia para nos alertar a respeito das penas eternas. Assim também, nós devemos fazer porque a doutrina espírita nos explica e nos mostra esta nuance. E a gente... nós temos um dom que Deus nos deu da inteligência. E essa inteligência que faz a gente buscar a verdade dos fatos. A inteligência que faz com que a gente raciocine e vai buscar por trás daquilo que nós estamos vendo se existe verdade ou não. Vocês se lembram da foto da palestra do ponto de vista? Aquela foto que eu mostrei para vocês. Tinha um carro, um caminhão e 2 carros, que a gente olha a foto e pensa que é uma foto real, mas se a gente... olha só a palavra, vou colocar entre aspas, a gente amplia a visão da foto, a gente percebe outra coisa totalmente diferente daquilo que a gente pensava que era. Ou seja, esse ampliar a visão da foto significa dizer, vamos buscar por trás daquilo que foi informado, por trás daquilo que nós estamos vendo, aquilo que é verdadeiro. Não só acreditar naquilo que a gente está vendo assim, de primeira vista. Porque, muitas das vezes, a nossa visão, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, nos prega peças. E a gente precisa ter certeza daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está buscando. Leitura. As penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Isso aqui é uma maravilha. Há tendências viciosas. Tem aqui o nota de rodapé, 39. Ver nota explicativa
pergunta 379. Nota do editor. Muito bem. A carne é fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo, e por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que a possuem. Consideram-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça, a sensualidade, etc. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. O homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas possui essa tendência porque seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre outras partes do organismo. Assim, aliás, o espírito é, desse modo, o artista do próprio corpo, por ele detalhado, por assim dizer, a afeição de suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de qualquer outro fluido. É assim, por exemplo, que ao glutão enche-se-lhe a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Certo é que a iguaria não pode excitar o órgão do paladar, mas, uma vez que com ele não tem contato, é, pois, o espírito cuja sensibilidade é despertada que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto outra pessoa permanecerá indiferente à vista do mesmo acepípe. É ainda por esse motivo que a pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Não é, porém, a abundância destas que dá sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo condiciona-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo porque se condiciona à disposição do espírito glutão. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso, do que resulta num ser o homem colérico por bilioso, mas bilioso por colérico. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia relativa ao seu caráter, ao passo que, ativo e enérgico, dará ao sangue, como aos nervos, qualidades perfeitamente opostas. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobrevirem a violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção transformou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue senão as disposições morais do espírito? Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito.
E nós dizemos em parte, porque há casos em que o fluido influi evidentemente sobre o moral. Repetindo, e nós dizemos em parte, porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como quando o estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, o defeito físico, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira, etc. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, porque o ser pensante e de vontade, porque é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime à obra material o cunho de seu gênio. Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito elabora um corpo que não é mais um tirano de sua aspiração para a espiritualidade do seu ser, e é quando o homem passa a comer para viver e não mais vive para comer. Bom, vamos comentar um pouquinho isso que foi falado aqui anteriormente. O que o texto está nos dizendo é que a qualidade do espírito sempre ela se manifesta, por exemplo, a qualidade artística se manifesta no corpo, não por conta do corpo em si, mas por conta da evidência, da eficiência do espírito naquele caminho, naquele alvo, naquela arte. Por exemplo, foi citado a respeito do glutão. Quando ele está diante de um prato apetitoso, ele fica, ele fica com um comportamento meio diferente, o paladar já enche, a boca já enche de água, porque ele está diante de algo que ele é acostumado a se deliciar. Assim também, quando um músico está diante de um instrumento, por exemplo, o piano, ele olha, já sente vontade de se aproximar e normalmente, tranquilamente, dedilhar o instrumento para que ele possa saciar aquela vontade da arte música. Então, assim também com relação aos defeitos. Tanto aos defeitos quanto às qualidades, o espírito ele demonstra se ele está, se é um espírito elevado ou se é um espírito não elevado. Quando o espírito é imperfeito, ele coloca a culpa na carne. E para justificar os seus erros, ele diz que a carne é fraca. Portanto, por isso é que aquilo acontece com ele. Mas, na verdade, como o texto nos adverte, na verdade, quem é fraco não é a carne, mas sim o espírito. O espírito é que é fraco. Por isso é que ele tem. É certo, porém, que a carne tem uma influência bastante grande com relação a isso. Mas uma influência bastante grande com relação a gente deslizar e se desviar do bom caminho. Mas, quando o espírito é realmente evoluído, a carne não consegue desviá-lo daquilo e que está realmente direcionado para si. Então, esse texto nos adverte a respeito deste tipo de coisa. Há algum tempo eu assisti uns vídeos de crianças. Uma criança de
de 5, aproximadamente 4 a 5 anos, estava diante de um piano e dedilhando o piano como se fosse gente grande, como se fosse um concertista, como se fosse um mestre do piano. Ué, aí a gente percebe que é impossível que tenha dado tempo desta criança, em apenas 4, 5 anos, pudesse ter a teoria suficiente para que aquela prática fosse consignada. Logicamente, a única solução, e aliás, a psicologia confirma, que ninguém pode fazer nada se não aprendeu antes. Confirmando que aquela criança só pratica aquilo, só está praticando aquela atividade porque ela aprendeu em alguma época. Como não pode ser nesta época que ela aprendeu, a gente tem que recorrer a uma vida anterior ou a uma reencarnação anterior para que aquilo acontecesse. E, logicamente, um espírito que estava muito ligado há muito tempo, foi ligado há muito tempo com relação a este tipo de atividade, a música, em especial ao piano. Mas alguém quer comentar mais um pouquinho a respeito disso? Grande Raimundo, boa noite. Vamos lá, meu irmão. Mais ninguém? Então, vamos continuar a leitura. A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que, com a inteligência e o centro moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Esta lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, todo o esforço para modificá-lo se nulifica ante as disposições morais do espírito, opondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Daí, se puderdes, coragem ao poltrão, e vereis, para logo cessados, os efeitos fisiológicos do medo. Isto prova ainda, uma vez, a necessidade, para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Então, o que deu para eu entender aqui, né, nesse pedacinho de texto, é que para a gente se curar de determinada situação, de determinada doença, a gente não pode ir atrás de paliativos, né? Às vezes, a gente funciona sobre o efeito e esquece de dar assistência à causa. E aí, quando a gente atua no efeito, o efeito é apenas paliativo, é só momentâneo. Com o tempo, volta aquele efeito. Por isso é que o texto nos demonstra que a gente tem que ir à raiz do problema. A gente tem que atacar a fonte, a causa, a fim de que o efeito seja totalmente sanado. Por isso é que a cura espiritual é bem mais precisa, porque ela atua lá na raiz do problema. Ela faz a ação no espírito, para que, curado o espírito, esse efeito não volte a acontecer, não volte a se voltar outra vez para o corpo. Então, esta é a cura real. Então, nossa imperfeição, meus amigos,
e, aliás, todos nós somos imperfeitos, ali, apesar de algumas qualidades que temos, as nossas imperfeições, nós só podemos curá-las se a gente procura curá-las através do Espírito. Ou seja, modificar as nossas atitudes a fim de que esses defeitos sejam revertidos em qualidades estas que não farão com que a gente volte a errar naquela área em que foi atacada, naquela área em que foi trabalhada. Logo, nós só atingiremos a perfeição se a gente batalhar e lutar para combater os nossos defeitos. E os defeitos são no espírito e não no corpo. Porque o que vem através do corpo, demonstra a qualidade elevada ou imperfeita do espírito que está agindo. Mais alguém? Bom, se não quer mais ninguém, vamos continuar. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto. Preciso afirmar que não se trata, nesse caso, de revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo, que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou de uma visão estática, suscetível de ilusões, e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exagerada. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, médios, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outro. Bom, então, aqui o texto nos fala a respeito da observação, né? A observação, o Kardec foi um camarada, um gênio espetacular de acordo a respeito de observações. Então, ele observava tudo com relação àquilo que era dito aos espíritos. E os espíritos o orientavam de acordo com a visão do plano maior. Porque a visão material, a visão imediata ou imediatista, a gente tem na ciência formal. E aí a doutrina vem nos mostrar um outro lado da ciência, que é a parte espiritual do que é material. Ou seja, demonstrando e mostrando para nós que existe, além do corpo físico, existe algo invisível aos nossos olhos normais, mas que existe sim
e que existe tanto que os espíritos, os que passaram daqui para o lado de lá, vieram nos informar a respeito do mundo de lá, mostrando para nós tudo o que acontece lá depois do nosso desencarne, ou depois do nosso trespasse. Então, deu uma visão extraordinariamente grande da visão materialista até então. É lógico que isso já existia. Já existia. E muitas religiões, muitas seitas demonstravam isso, mas não de forma assim taxativa, precisa, com detalhes e organizada, para que a gente possa entender por que isso acontece, o que acontece quando um espírito imperfeito vai para o lado de lá, o que acontece quando o espírito evoluído vai para o lado de lá. Diferentes situações que demonstram por que eles estão passando por esses fenômenos, justamente por conta dos seus comportamentos aqui no plano material. E aí a gente percebe que não existe inferno eterno, nem a teoria ou dogma das penas eternas. Porque tudo se desmente, principalmente na Bíblia, foi desmentido, como a gente viu anteriormente, e principalmente com relação à observação, às observações que a doutrina nos mostra com relação a tudo isso. Então, eu, particularmente, sou espírita por conta disso, que essa doutrina é uma doutrina de lógica, que faz com que a gente raciocine e que nos mostra a realidade da coisa. Nos mostra a realidade, a verdade da coisa, daquilo que a gente antigamente não tinha a mínima noção de que poderia acontecer. Mais alguém quer falar alguma coisa? Apenas para dizer que realmente há toda lógica na concepção que a doutrina espírita nos coloca, né? De não termos uma situação de condenação eterna de ninguém, mas de evolução permanente, né? De maneira tal que ninguém pode se julgar irremediavelmente alcançado por alguma infelicidade. Tá? Toda e qualquer situação que vivenciemos está em nossas possibilidades a reversão. Tá? Deus nos deu essa possibilidade, ele nos colocou esse mecanismo de edificação da nossa própria evolução, da nossa própria felicidade. Né? Então, nesse sentido, é o maior antídoto em relação a essa antiga concepção dogmática das penas eternas. Outra coisa interessante a gente observar com relação a isso que foi lido agora no finalzinho, esse último texto, é que este livro que a gente está estudando, lá mais na frente, nós vamos encontrar uma parte da obra em que essa parte da obra... Desculpa, pode falar, Raimundo. Fala aí, Raimundo. Depois eu concluo aqui. Fala aí, Raimundo. Porque tu falaste aí, o nosso comandante Deus também falou, a doutrina espírita ela vem exatamente dar valores para aquilo que já fora dito e agora vem de uma forma bem até assim rápida, né? Sem muitos como é que se diz, sem muitas coisas assim que a gente não compreenda. A doutrina ela vem exatamente desmistificar
que outrora poderia estar sobre oculto aos valores e poderes de religião, pessoas que se dizem que são representantes de Deus, mas o que mais nos fortalece aqui é que nas outras religiões, onde diz que existe a vida após a morte, mas não elucidava todos os processos de ação feita por um espírito que ele ia reparar isso, a doutrina é que vai fazer exatamente essa afirmativa, né? Existe o mundo espiritual, existe a comunicação, nós chamamos hoje de médium. Antigamente eram os profetas, né? As pitonisas e assim por diante. Mas o que mais me impressiona na doutrina espírita é que fala realmente aquilo que a gente vai fazer na sua reparação, como é que se diz, no seu pagamento das suas dívidas com as leis divinas, que não é uma punição divina, é apenas um desrego de cada um espírito que ainda não se propôs a respeitar essas leis, às vezes por não ter acesso a esses conhecimentos, por a ignorância, não tem como fazer uma leitura, não tem como fazer a dedução de uma explicação, de fazer um parâmetro, ou às vezes por simplesmente rejeitar isso. Mas esse ponto da doutrina é muito esclarecedor, porque ela diz, olha, o que já foi dito em outras religiões, o espírito vai viver no mundo espiritual, retorna, tem as suas reparações, os problemas que físico têm resultado direto daquilo que foi feito em outras encarnações. E isso, para mim, é o que mais me impressiona na doutrina, né? É a responsabilidade que cada um tem sobre si mesmo, os seus atos. Essa é a coisa mais legal da doutrina. Pode continuar. Muito bem. Então, como o Raimundo está falando, ele está falando a respeito das consequências dos nossos atos, certo? E aí, esse último texto que a gente acabou de ler, que Raimundo abordou e Edilson também, lá na frente deste livro que a gente está estudando, tem uma parte do livro em que fala só a respeito da categoria de espíritos imperfeitos, de categoria de espíritos medianos e espíritos elevados. E aí, cada categoria, existem determinados depoimentos de espíritos que se manifestaram na Sociedade Espírita de Paris, mostrando como estavam no plano espiritual, por que estavam passando por determinado sofrimento e por que estavam passando por determinada fase de repouso, de acolhimento, como se fosse um local de felicidade. Ou seja, cada um mostrando e demonstrando, através da comunicação mediúnica, de que eles estavam nesta situação por conta daquilo que eles fizeram, ou seja, o resultado, as consequências daquilo que fizeram no plano espiritual. Aliás, no plano material. Muito bem. Mais alguém? Tá, então vamos continuar mais um pouquinho. Ou vocês preferem que a gente encerre por aqui para começar com este tema que é extremamente interessante para a próxima reunião, pessoal. Por conta do nosso horário, que já está realmente... Eu sou de opinião que a gente comece na próxima quarta-feira, na próxima aula, com o tema em que vamos tratar do Código Penal da Vida Futura. Além do mais, a gente inicia o tema, né, e não fica pela metade, né? Se ficar pela metade, vai ser na reunião próxima, mas que a gente inicie, pelo menos,
caminhe um pouco mais. E o resto do grupo, o que que acha? Eu também acho. E aí tá dentro aí das informações dos códigos penais e o comandante Edilson aí é craque. E a gente já falou muito a Vai respeito dessas fazer essas, vai fazer aí essas considerações. aproximações aí do plano físico desses códigos penal com o divino aí. E a gente já falou a respeito disso em outras reuniões anteriores, que a gente se referiu a essa passagem aqui. Edilson falou, eu falei, outros companheiros falaram, porque lá em cima foi necessário que a gente falasse sobre isso aqui, e isso aqui tinha a ver com aquilo que a gente tinha comentado em reuniões anteriores. Esse é um assunto. Perfeito. Isso aqui é uma maravilha, né? Essa parte do livro, Código Penal da Vida Futura. E Muito André, bem. o Vitor quer saber qual é o nome aí do nenenzinho aí, quantos meses? É Luiz. O nome dele é Luiz. Luiz. É, Rapaz, eu pensei que era Emmanuel, ô cara. Mano, ia ser legal também. Pois é, já tem na família o André Luiz, bota um Emmanuel, depois uma Joana de Ângeles e por aí vai, né, meu irmão? Mas é Luiz. Olha, André, o que ele quer que tu faça aí um movimento espírita em casa. Pois é, seria uma maravilha. É apenas sugestão. Muito bem. Então, já que ninguém mais quer falar nada a respeito do assunto, alguém para fazer a prece? É só para a gente um pouquinho mais aí, antes de fechar, Sim. Rubens. O interessante é que essas informações da doutrina, ela parte de um princípio ainda como se fosse assim. Eu observo dessa forma, como Jesus disse, olha, vou deixar o Paráclito e aí ele vai vir, vai informar aquilo que não é possível agora. Porém, nós ainda temos muito que aprender daqui para frente da parte que é a ciência. Porque quando a gente observa isso aqui, a gente vê mais a lógica da forma religiosa. A gente precisa ampliar o conhecimento mais científico agregado à doutrina, porque é muito valioso isso. Porque é exatamente isso que vai nos aproximar de todas as outras formas religiosas. É o cunho religioso fazendo exatamente a aproximação. E a doutrina espírita tem esse fator na sua base de formação, no tríplice aspecto, que é a ciência. Isso é de extrema importância. Se tu observar, a gente falou muito mais do lado moral que o lado religioso. Isso. Mas ainda falta para a gente ainda explorar a parte científica, que vai ser muito valioso, porque nós vamos tratar exatamente dessas formas quintessenciadas, que é o espírito, e que a gente já tem uma noção assim muito maior do que na doutrina espírita e em outras filosofias religiosas. Porque eles tratam de outro aspecto, que é a manifestação da vontade divina, e a gente conhece como mônada, e essas mônadas, que é o princípio do verbo emanado por Deus, da sua vontade, cria-se e ela vem para as dimensões de experiência, ou seja, vai ser o seu caminhar evolutivo. Então, ela entra, sai desses mundos quintessenciados, uma simples formação, entra nesses mundos de experiência física mesmo, da matéria, quando a gente diz no aspecto da agregação das partículas, enquanto a agregação das partículas, elas têm as partículas que vão formar moléculas, e tem aquelas que se repelem que formam outros tipos de moléculas, né? E isso é muito interessante para que a gente possa ainda ter uma interação maior. E é muito valioso assim a gente também buscar um pouco de outros, porque aí quando essas formas se ajustam em cada sistema planetário, né? Porque a nossa forma biológica aqui no planeta ela se desenvolveu em
milhares de anos. Isso tem provas substancialmente com relação aos Anunnakis, aos anjos caídos, que é o pessoal de Capelas. Então, as experiências que foram feitas no planeta com relação à biologia para que o espírito pudesse evoluir um pouco mais, isso é claramente discutido em outras religiões e aceito como verídico. E se a gente for buscar realmente dentro do conceito, até no livro A Caminho da Luz é citado esse aspecto, mas bem sucinto, de forma assim muito superficial. Mas é interessante isso, porque a vontade divina, do princípio, essas monas entram nessas regiões densas para experiências, à medida que vai crescendo, né, na questão moral, de cada ambiente que forma aquele conceito, e praticamente eu imagino que seja igual em todos os sistemas, esse processo de lapidação, né, para que aí sim, depois que a gente sai desse campo de experiências na terceira dimensão, como a gente chama, no físico, no agregado de partículas e formas biológicas, assim, depois a gente entra no espaço paralelo das outras dimensões e volta para o seio divino, já com a evolução. Que a doutrina espírita também afirma, que a gente vai evoluir pelas experiências, né? E é muito bacana isso, porque aí a gente completa ciclos e a gente vai observar que todo o sistema no universo é feito de ciclos, né? É sempre cíclico. Nós temos aí 365 dias ao redor do Sol, o planeta é um ciclo. E assim, o nosso sistema planetário, fazendo o mesmo percurso em outro sistema maior do que esse. E são ciclos que se completam. E como a doutrina diz que nós temos a lei de destruição para que se renovem as coisas, outras filosofias têm esse mesmo pensamento, né? Inclusive, até os cientistas dizem que o universo do ponto em que houve o Big Bang, ele vai chegar no momento em que ele vai se retrair, ou seja, Vai voltar. cresceu, evoluiu, retornou ao princípio, ou seja, é um ponto de destruição para que se renove novamente um ciclo. É um negócio muito legal quando a gente vai buscar isso. Por exemplo, a teosofia tem um trabalho bacana a respeito disso. É muito legal. Pode ir, pode continuar. Bom, então, só para completar aqui rapidinho, o que Raimundo está falando, é que tem aquela frase que diz que o Espiritismo não é o futuro, não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Isso demonstrando que toda religião, queira ou não queira, mais cedo ou mais tarde vão ter que se curvar às evidências dos fenômenos espirituais. Isso por quê? Porque Kardec é a base, e a gente está estudando a base, e esta base é tão sólida que toda a doutrina espírita, a partir daí, gira em torno dessas obras. Base sólida. E se gira em torno dessas obras, ela realmente construiu, né, as obras complementares. Construíram um edifício com base extremamente sólida que não existe nada que possa demover este prédio. Isto é que é maravilhoso desta doutrina e daquilo que a Raimundo está falando. O ciclo evolutivo acontece em todo ponto do universo, em todos os pontos, indistintamente. Por isso que a gente vai e volta. É como chuva. A chuva, a água evapora, vai lá na nuvem e volta de novo. Evapora. Semana, segunda, terça, quarta, volta, segunda, terça, quarta, mês, janeiro, fevereiro, março. Tudo é ciclo, tudo volta ao ponto inicial, como também o Big Bang. Muito bem, meus amigos. Alguém para fazer a prece de encerramento? Rubens, eu estou aguardando a confirmação da carta, da caminha para a palestra do próximo sábado.
Certo. Eu avisei de que havia mudado o horário e ela ainda não me retornou. Certo? Então, Certo. se ela não puder, porque vai ser das 16h30 às 17h30, e é provável que, se ela aceitar, vai ser pelo Zoom. Então, a gente precisa acertar aquele ponto lá de recepção lá no centro. Não sei como é que se ficou da outra vez, se ficou legal. A gente ouvir o palestrante, certo? E a gente, se for colocar alguma coisa para que ela ouça, ou quem está no Zoom também possa participar e escutar, entendeu? Aí a gente precisa ajustar isso lá, porque se ela aceitar, deve ser pelo Zoom, tá? Mas Da peraí, vez passada, Eu imagino vez que ela não vai pass- poder fazer presencial. da vez passada ficou boa a transmissão. A Leda queixou que o som dela estava baixo. Mas o meu estava bom, assim, eu não tenho o que reclamar. então foi problema dela lá no aparelho dela. Eu penso que seja. Estava baixo o som Aí, dele. Isso, diga. isso. E amanhã eu estou indo para Pinheiro, né? Só chego domingo. Aí vai ser o mesmo esquema. E Perfeito. André, me diz uma coisa. Quando a gente colocou o fone de ouvido, a recepção ficou melhor? O quê? Porque sábado nós fizemos o seguinte, nós Tá deixamos baixo o teu o som, Raimundo. Tá baixo o teu som. nós Isso. nós fizemos assim. No primeiro momento ficou a captação do som da caixa lá no microfone do próprio notebook, e depois nós colocamos o fone de ouvido para que a captação fosse som. pelo fone de ouvido. Qual das duas formas ficou melhor? Eu não sei te dizer. Isso significa que tanto Deve faz, né? que- Significa Porque que Não, eu não da sei. metade para frente, da metade para o Eu final, foi com a acredito captação do fone de ouvido. eu acredito, assim, eu não acompanhei toda, eu não estava, né? Estava em viagem. Mas eu acredito que a captação boa pode ter sido da metade para o fim. Então foi foi fone de ouvido. com a Eu não captação sei do dizer, fone de ouvido. eu não sei Isso. dizer assim com certeza, sabe? Sim, sim. Tá. Então foi por isso que nós pedimos lá o fone da Raquel, para que pudesse ficar melhor. Não sei se também ficou melhor depois para a Leda. Ficou melhor depois, mais para o final, Leda, aí? Ela já saiu? É, Leda? Não, Leda? Quando nós fizemos... Da última Vocês, sábado? no É, sábado do passado, sábado. quando nós colocamos o fone de Fone de ouvido, ouvido. da metade para o final, ficou melhor a tua recepção aí de audição? Não, eu não ouvi nada. Ah, mas uma Mas coisa. nós Sábado, somos pass... como vocês. Quando- sábado passado, quando nós colocamos o fone de ouvido, que foi mais ou menos a metade da palestra até o final, melhorou o som aí, a recepção do som para ti? Não, Não. É o não. seguinte. Bom, o André está O dizendo. que ficou bom, que eu não sei como foi que vocês fizeram, foi na palestra de Silvio Babu. Eu ouvi tudo. Ah, mas do Silvio Babu era pelo Zoom. Era direto, por isso que ficou melhor. Isso. Entendeu? Ah, tá. Porque lá a gente está Entendi. pelo Zoom e a captação do som para que seja recepcionado pelo Zoom, ou é no fone do notebook, ou a gente coloca um fone de ouvido para ser captado pelo fone de ouvido. Entendeu? Que aí fica mais próximo lá da caixa de som. É, Por porque isso que nós fizemos esse... o que está acontecendo, o problema que está acontecendo, o Raimundo, é que o palestrante presencial não está conseguindo ser transmitido para o pessoal que está de fora. Não sei por que ainda não consegui descobrir. Mas o Leda está dizendo que pelo Zoom, o palestrante, se a Carminha fizer pelo Zoom, ela vai assistir tranquilo lá. Sim. Entendeu? E Agora, outra coisa, a Leda disse também que não estava vendo os slides. Chegaste a ver os slides completos, André? passando, Leda, os slides estavam passando? eu Os consegui olhar o slides não slide. passavam. Passavam? Para mim, os slides não passavam. E para ti, André, passavam os slides? Eu entrei como observador curioso, eu vi o slide. Agora, dizer se passava, eu não me lembro. Mas aí... Não passou. Só É, ficou no primeiro slide. Tá, então a gente tem que se eu não me ver. engano, eu estava
que está O acontecendo? bebê- Tinha faltado luz, não foi? Eu estava em Aonde? Pinheiro, tinha faltado luz. Ah, não sei. Ah, tinha faltado luz lá? Eu estava sem luz no quarto, aí com o bebê na cama lá. Tinha feito cocô na hora da palestra. Ah, nós sei lá com ele lá, Rubens. Foi Lá uma com ele. guerra. Uma Tá. guerra. É, Peraí, tem uma coisa que eu tô com uma pulga aqui atrás da orelha. Eu estou em dúvida, pessoal, eu estou em dúvida com relação a esse horário de sábado, Edilson. É 5h30 ou é 4h30? Porque a última reunião que a gente fez com relação a isso tinha voltado para 4h30 isso. por conta da história daquela zoada lá no Do sábado. reggae, Do reggae. exatamente. É E eu, 4h30. e eu Ah, é afirmei para 4h30. nossa irmã, e eu afirmei para a Carminha mesmo, foi das 16h30 às 17h30. Ah, tá. Isso. Muito bem. Isso. É isso. Muito bem. Então, é isso que eu queria saber. Muito bem. Então, Leda, o pessoal, é o seguinte. Caso seja a palestra pelo Zoom, vai ser tranquilo, tá? Porque a Leda, a Digé, André, que vai estar fora também, tudo vai ser normal, como a gente faz aqui, como está fazendo aqui agora. Tá? Vai ser normal. E lá no centro a gente consegue receber também, beleza, né, Rubens? Pode, recebe sim, tá? A gente pode Beleza. receber assim, tranquilo. É como a gente recebe aqui, tá? Ah? Certo? O palestrante, a gente vai olhar no tamanho grande lá na tela, tá? Que eu vou projetar, vai aparecer lá na parede o tamanho normal que aparece aqui no computador, de cada um de nós, certo? O problema que estou achando, o que eu estou achando estranho é que o palestrante presencial não está conseguindo ser transmitido e que os slides não estão passando, porque isso não é normal. Desde lá eu estou tentando ver o que está acontecendo para a gente ver se no sábado já está tudo normal. Beleza, meus amigos? Beleza. Vamos lá. Alguém para fazer a prece de encerramento. Meu querido Raimundo, me faça a gentileza de fazer a prece de encerramento, já que eu fiz a de abertura para coroar essa noite de estudos. Antes disso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para uma das nossas irmãs que estão acompanhando aí, Maria de Jesus, ou a Leda, que pudesse fazer para elas também se Participarem sentirem. mais, né, rapaz? Exatamente. Concordo. Não é bom? O que você acha? Minha querida Digé poderia nos fazer? Pau ímpar, Leda Pau ou ímpar. Maria de Jesus? Jogar um dado aqui. Joga um dado. Para ver quem que vai. Alguma das duas se manifesta? Eu tenho Aí, até eu uma acho que oração aqui. Pode ser uma oração? pode ser Pode ser Tranquilo. qualquer prece, qualquer uma. Tranquilo. espontâneo, do jeito que você Quiser. quiser, será bem feito. Tá bom, tudo bem. Então eu Vamos vou lá. fazer a oração. Vamos lá, a prece final. Tá. Oração do perdão. Pai Celestial, inflama em mim o fogo do amor divino. Conduze-nos a uma união mais profunda com o Senhor através do perdão. Abre nossos olhos e dai-nos uma nova visão. Ajudai-nos a enxergar as áreas da nossa vida que estão em escuridão pela falta de perdão. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a ser obediente, a perdoar. Ajuda-nos a amar e a perdoar como tu amas e perdoas incondicionalmente. Ajuda-nos a mudar a tendência dos nossos corações, para que outras pessoas vejam a tua paz reinando vitoriosamente em nossos corações e desejam esta paz que vem apenas de ti. Ó doce Espírito Santo, ilumina nossos corpos, nossas mentes, nossos corações, para que outras pessoas vejam a tua paz reinando vitoriosamente em nossas vidas e desejam esta paz que vem apenas de ti. Amém. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Que Boa essa Assim paz, noite, seja, amém. pessoal. essa paz Edilson, seja estendida aos nossos Egé, irmãos lá Raimundo, da Ucrânia, que essa guerra Leda, seja André Luiz. findada o mais rápido possível. Que assim seja.
Boa noite a Meus todos. Não, queridos irmãos, uma boa noite, muita paz Boa a noite, boa todos. noite. Até no sábado. Rubens, pessoal. Rubens, Diga. caso ela não me confirme, aí meu irmão já fica logo aí, tá? Tá, E como a beleza. gente Tranquilo, de QAP, né? tranquilo, meu irmão. Tranquilo. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Boa Oi. noite, obrigada. Boa noite a vocês Ô, todos. Rubens, Leda, então, dá um a cheiro reunião nas dia de crianças. sábado vai ser às 16h30, é? Isso, Isso. 16h30. 16h30. De 16h30 às 17h30. Isso, Pronto. isso. Ah, é porque sábado passado eu entrei era às 17h30. Mas Aí eu achei estranho, porque já estava no fim. é porque houve um problemazinho por lá e tal, e atrapalhou umas coisas. Mas uma hora vai Tá. dar tudo certo. Boa noite para vocês e até, Vai. até no Boa sábado. noite, boa noite a todo mundo. todos. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Boa noite. valeu.